dia, seja bem-vindo na casa de Deus. Você que está acompanhando de casa também, tem um ótimo dia, que nós vamos separar esse momento para adorar a Deus, para falar com o nosso Pai, né? É isso que nós viemos aqui fazer hoje, né? Viemos buscar sim pela nossa casa, pela nossa família, mas principalmente nos encher de Deus, né? Porque às vezes a gente fica ali, vai deixando, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu também não vou, vai se afastando, né? Quando vê, já está o quê? Já está triste, desanimado, a fé já está lá embaixo, né? Já não tem mais aquele vigor, aquele brilho. E é por isso que nós precisamos cuidar. Não se trata de religiosidade, pelo contrário, é de manter ali a nossa fé acesa, sempre aprendendo mais de Deus, inclusive na nossa casa. Sempre separar ali um tempo, de repente você saiu daqui, teve aquela palavra que falou no teu coração, chega em casa, ore mais a respeito, para que você venha entender mais da palavra de Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu queria ler um versículo com vocês rapidinho. Está lá em Isaías 27. O Eduardo vai colocar aí na tela para vocês também. É Isaías 27, versículo 6. Isso, diz assim, ó. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará. Israel e encherão de fruto a face do mundo. Essa palavra eu li essa semana e falou ao meu coração para que nós íamos criar raízes, né? Quantas vezes a gente vai fazendo as coisas de forma aleatória. Vou fazer isso, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou, mas você não tem um propósito firme. E qual é o nosso propósito? Criar raízes no Senhor. É criar o quê? Uma base que dependa de Deus. Porque é a mesma coisa, uma planta, desde que ela é um brotinho, as raízes dela já o quê? Já foram criadas. Mesmo que durante todo aquele processo, até ela virar uma árvore, a raiz vai crescer ainda mais, só que ela já tem raiz, né? Assim como uma árvore, você pode cortar, se você não tirar pela raiz, ela volta a crescer. E é isso que nós precisamos, criar raízes no Senhor. Para que independente das circunstâncias, independente do problema que nós enfrentarmos, ainda que nós sejamos como se tivesse cortados, né, ali pela metade, a nossa raiz vai nos permitir crescer novamente. A nossa raiz vai nos permitir dar frutos novamente. E esses frutos não vão só nos alimentar, mas ele vai alimentar o quê? Aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós íamos buscar a Deus, quando você vier, busque de forma que você venha se enraizar no Senhor, para que a sua fé venha aumentar, para que você venha crescer, dar frutos e abençoar também a vida daqueles que estão ao seu redor. E quem sabe não é a sua casa. Quem sabe você não vai gerar frutos que vão alimentar além de você, além da sua alma, a sua família também. Quando você menos esperar, ela já vai estar aqui, junto com você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E nós queremos, Pai, te ofertar o nosso melhor nessa manhã. Nós queremos, Jesus, apresentar a Ti tudo que há de bom em nós. E aquilo que não vem de Ti, nós queremos lançar fora. Oh, meu Pai, porque nós queremos nos aperfeiçoar em Ti, Jesus. Nós queremos, meu Pai, criar raízes no Senhor. Oh, meu Pai, para que quando vier a dificuldade, a aflição, por mais que aquilo nos abale, não vai arrancar a nossa raiz, Pai. Não vai tirar aquilo que temos de mais valioso, que é o Senhor, que é aquilo que aprendemos na Tua palavra. Oh, meu Pai, nós vamos permanecer em Ti. Nós vamos, Jesus, crescer novamente, se preciso. Aquele que caiu, Pai, vai se levantar novamente. Oh, meu Pai, aquele que se sentiu como se tivesse arrancado parte dele, ele vai se reconstruir novamente, Pai. Porque as raízes que criamos no Senhor nos permite isso. Aquele que um dia, Pai, deu frutos e hoje não dá mais, ele vai florescer e frutificar novamente, Senhor. E não vai ser fruto só para nos alimentar, só para que a nossa fé cresça e nós venhamos viver a Tua vontade, mas também, Senhor, vai ser frutos que vão alimentar a nossa casa, vão alimentar os nossos, aquelas pessoas que estão em nossa volta, às vezes até amigos do trabalho que convivemos, nós teremos frutos para eles também, Senhor. Porque esses frutos não virão de nós, mas da nossa raiz, que é o Senhor. Virão da Tua palavra, Jesus.
Oh Pai, que nós venhamos enraizar o nosso coração em Ti, que nós venhamos buscar mais de Ti, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, com um objetivo, com um alvo, meu Pai, que é a salvação, e nós queremos a nossa e a da nossa casa, Senhor. Não queremos perder aquilo que já conquistamos, Senhor, mas queremos mais, queremos que essa salvação alcance a nossa família também, porque não aceitamos perder nenhum dos nossos. Nós queremos aquilo que a Tua palavra declara, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e é isso que desejamos para a nossa vida, Pai. Oh Jesus, que se cumpra o que a Tua palavra diz, e nós cremos, Senhor, se permanecermos em Ti, firmes, enraizados no Senhor, Pai, nós vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Oh meu Pai, nós vamos alcançar todos os sonhos do Senhor para a nossa vida, todas as Suas promessas se realizarão, Pai, na nossa vida e na nossa casa. Oh Jesus, recebe, Senhor, da Tua igreja o louvor, recebe a adoração, meu Pai, recebe nesse momento o melhor de nós, que nós venhamos estar aqui sim, intercedendo pela nossa casa e nos enchendo, Pai, para que quando sairmos daqui, não venhamos sair da forma que entramos, Senhor, mas renovados, Jesus. Venhamos sair daqui diferentes, venhamos sair daqui, meu Pai, completamente transformados e cheios, Jesus, revigorantes na Tua palavra. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quem crê nisso, que você vai viver os planos do Senhor, amém. E é motivo de alegria, né? A gente saber que estamos aqui, não estamos em vão, mas vamos viver tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, amém? Então vamos se alegrar nesse nome de Jesus, vamos declarar aqui que nós vamos cantar, pular de alegria, entregar o nosso melhor ao Senhor, amém? Pode soltar aí, Eduardo? E nós vamos nas palmas, bem, sempre nos alegrar na presença do Senhor, amém? Pode sentar um pouquinho? Passar agora para a parte dos testemunhos. Alguém aí tiver um testemunho para contar, algo para compartilhar aqui conosco, que Deus fez na sua vida? Alguém tem um testemunho, irmãos, para compartilhar? Às vezes você fica aí com vergonha, mas deixa a timidez de lado, né, para glorificar o nome de Jesus, para que nós possamos louvar juntamente ao nome do Senhor. Alguém tem um testemunho para contar? Se não tiver, também não invente, mas se tiver, está aí com vergonha, toma coragem aí e conta para a honra e glória do Senhor. Amém? Ninguém? Não? Glória a Deus. Então vamos se colocar de pé novamente em nome de Jesus. Vocês querem louvar mais o Senhor? Vamos adorar mais o nome de Jesus? Pode fechar os seus olhos. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Oh, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar, porque cremos, meu Pai, que o Senhor já está aqui. Cremos que o Senhor tem falado conosco, Jesus, através, meu Pai, do que estamos ouvindo aqui, através de cada louvor ministrado, Senhor. Oh, meu Pai, porque o Senhor atua no meio dos louvores. Oh, meu irmão, ofereça a sua adoração ao Senhor, ofereça o seu louvor a Ele nesse momento, entregue o seu melhor, chame mais o Senhor, chame por mais da presença dEle. Que nós não venhamos nos cansar de estar nessa presença maravilhosa. Pelo contrário, que todos os dias venhamos almejar mais, nós venhamos desejar mais quando estivermos ali nos nossos afazeres, com o nosso coração queimando para falar com Deus, para adorar a Ele, para reservar um tempo e chamar pelo nosso Pai, tirar ali aquele tempo e falar com o Senhor, desabafar com Ele, porque nós precisamos de intimidade, meu irmão. Nós estamos aqui sempre orando, buscando para alcançarmos mais de Deus, para que no final nós sejamos salvos e passar a eternidade com Ele. Então que aqui na terra nós já venhamos ter esse prazer de estar na presença do Senhor, que aqui na terra nós já viemos ter, meu irmão, esse prazer de adorar, esse prazer de buscar, de chamar por mais de Deus, de ofertar a Ele a nossa adoração. Então vá chamando pelo Senhor, diga: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso de mais do Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra e fortalecer a minha fé, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Às vezes a situação na tua casa não está indo bem, então peça ao Senhor o socorro dEle. Jesus,
Deus, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor me dê sabedoria para lidar com meu filho, com a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, que o Senhor venha colocar as palavras certas na minha boca, para que quando eu falo eu não venha ofender, pelo contrário, aquela pessoa ela possa ver a transformação na minha vida também. Oh, meu irmão, quantos vão se converter através da mudança que viram em você? Mas quantos de nós ainda precisamos de mais? Precisamos mais, mudar muita coisa na nossa vida. Aquilo que você tem feito, você sabe que já era para ter deixado de fazer. Então coloque diante do Senhor: Jesus, me ajuda, que a partir de hoje eu não quero mais praticar isso. Eu sei que não é da tua vontade. Às vezes não se trata de um pecado, meu irmão, mas de algo que tem embaraçado você, algo que não é para você. Ou então se coloque diante de Deus e fale: Senhor, me ajuda, fala ao meu coração, me dá a força necessária que eu preciso para lidar com essa situação. Quantas vezes dentro da sua casa você é quem tem amaldiçoado o seu familiar? Peço agora para o Senhor colocar um guarda na tua boca, meu irmão, para que você não fique proferindo palavras de derrota, de miséria contra a sua família. Pelo contrário, porque não pode, meu irmão, sair água doce e amarga da mesma fonte. Ou nós escolhemos o caminho que é Jesus, e é Ele que nós servimos, é Ele que nós buscamos. Então fale com o Senhor: Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Pai, eu quero ser um exemplo na minha casa, eu quero que as pessoas vejam a tua luz em mim. Oh, meu irmão, busque mais do Senhor, que nós venhamos ser moldados por Ele, moldados pela presença dEle, para que a nossa família possa alcançá-lo também. Ore por essa pessoa, meu irmão. Às vezes ela anda num vício que não consegue sair. E quantas vezes nós julgamos, mas lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra quando você foi alcançado, o Senhor usou alguém para falar com você, e usou com amor, porque o amor de Deus nos constrange. Então peça isso, fala: Senhor, que eu tenha esse amor na minha vida, para que eu possa lidar com a minha família e eles também sejam constrangidos com esse amor. Oh, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da tua sabedoria, Pai. Nós precisamos levar o Senhor para dentro da nossa casa, Pai, aonde nós andarmos, Senhor, que venhamos levar mais de Ti, Senhor, que as pessoas possam ver Cristo em nós, que nós venhamos ter diferentes, porque precisa haver diferença entre aqueles que Te servem e os que não servem. Nós não queremos, meu Pai, andar de qualquer jeito, pelo contrário, queremos andar na palavra. Então nos ajuda a ser fiel, Pai, nos ajuda a ser fiel, alcança a nossa casa, Jesus, porque nós cremos em Ti, Pai, e a Tua palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Bom, então que nós venhamos permanecer com a nossa fé acesa no Senhor, que nós venhamos permanecer crendo nele. Oh, porque nós precisamos do Senhor. Nós cremos que nós vamos alcançar todas as promessas de Deus para a nossa vida e a nossa família também. Em nome de Jesus, nós vamos chegar nos lugares onde o Senhor já determinou que chegássemos. Nós não aceitamos não viver aquilo que o Senhor nos prometeu. Não aceitamos viver sobre jugo de Satanás. Não aceitamos carregar no nosso corpo a doença, a enfermidade, essa maldição, esse mal que tem roubado o nosso vigor, a nossa fé, a nossa vontade de orar. Não, nós lançamos isso por terra, em nome de Jesus, e determinamos a bênção sobre a nossa vida e a nossa casa. Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que nós te ofertamos nessa manhã, Senhor. Adore a Sãos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui para receber a Tua palavra e a manifestação do Teu poder para curar e libertar a minha casa, a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que é digno, mais forte, que é para Jesus. Oh, glória. Amém. Boa noite, irmãos. Quem está vivo, diga amém, né? Podem sentar, bem-vindos à casa de Deus. Hoje nós viemos aqui só para uma coisa, né, irmãos? Nós viemos hoje aqui para buscar a Deus. Aleluia. E o que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis quando? De todo o vosso coração. Diga para o irmão do lado: é de todo o coração, tá, irmão?
Abre a alma diante de Deus. Se ele não falou nada, você fala para ele, é de todo o coração, viu, irmão? É para abrir a alma diante de Deus e deixar Deus abençoar. Quem estiver na transmissão aí em casa também, a mesma coisa. E lembrando, irmãos, sexta-feira nós teremos aquele culto especial de libertação, de oração séria. Coisa ruim existe tanto quanto existe coisa boa. E as coisas ruins nós temos que repreender e mandar embora e não aceitar. Amém? Tem que determinar. Isso na sexta-feira. E no domingo, o que vai ter no domingo aqui na Igreja da Graça, irmãos? A Santa Ceia do Senhor. Quem vem para a Santa Ceia? Todo aquele, como diz a Bíblia, que é participante do reino de Deus. A Santa Ceia, ela é, na verdade, irmãos, assim, uma bênção que Deus nos deu. É o único contato físico que Ele deixou conosco. É quando nós comemos do pão, representando a sua carne, e bebemos do vinho, representando o seu sangue. No momento que nós apresentamos a Deus, naquele momento, Jesus disse: esta é a minha carne e este é o meu sangue. E nós participamos, lembrando que Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, maldições, que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e que por suas pisaduras nós fomos sarados. E depois, no sangue de Jesus, nós fomos purificados de todos os nossos pecados. O homem não é bom o suficiente para ele produzir alguma coisa que pague pelos seus erros. O homem pode tentar fazer de tudo, irmão. Pode fazer de tudo. Ajudar o próximo, ajudar o pobre, ajudar as velhinhas a atravessar a rua. Ele pode dar dinheiro para ajudar quem está com fome, pode dar comida. Isso tudo é bom fazer. Quem pode fazer, deve fazer. Mas para ser purificado dos pecados, só tem um jeito, que é pelo sangue de Jesus. Amém? Quem está vivo? Amém? Então tá bom. Então é pelo sangue de Jesus. E nesse domingo ainda será especial, porque eu vou entregar para vocês no domingo, no final do culto, eu vou entregar um sachê com um shampoo. Inclusive tá lá em Campinas, eu vou buscar e eu vou entregar para vocês. Nós vamos fazer os 3 domingos da purificação das extremidades. Vai começar nesse domingo da ceia. Nós vamos fazer. O apóstolo Pedro, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, quando chegou na vez dele, ele era aquele crente assim, engraçadinho. Ele falou assim: o meu pé o Senhor não lava, mas já tinha lavado dos outros, por que ele não aceitou? Aí Jesus falou assim, tá aí, o Eduardo colocou, é esse sachê. E nós vamos cobrar 0,0 nada, tá bom? Ninguém vai pagar nada não, fica tranquilo. E Pedro falou assim: o senhor não lava meu pé. Você conhece um crente que é assim? Ele aceita muita coisa que Jesus fala, mas tem uma que ele fala: não, isso eu não faço. Aí Jesus falou para ele assim: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. É simples assim. Tem coisa que Jesus manda que se eu não fizer, ele fala: tudo bem, então eu não vou poder te abençoar. Aí Pedro, a minha esposa fala que tem pessoa que é 8 ou 80, né? O Pedro era 8 ou 80. Aí ele falou assim: não lava somente os pés então, mas lava as mãos e a cabeça. Então ali Pedro estava pedindo uma purificação das extremidades, né? Cabeça, mãos
e pés. Isso é, irmão, o sentido da vida para todos nós. As extremidades, irmão, são os pontos de contato. É aqui que nós vamos ser abençoados ou não. Deus falou para o Josué: onde você colocar a planta do teu pé, ali eu te dou. Ponto de contato. Tá? Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é assim? E a Bíblia diz que sobre o alto da nossa cabeça, Ele derramou o Espírito Santo, o óleo da unção. Então são as extremidades. E aí eu vou falar sobre isso no domingo, já vou começar, e vou entregar esse shampoo para você levar. Quem vier, não vou mandar para ninguém que não vier, é só quem vier que vai receber, e você vai fazer com Deus e junto comigo um propósito. Eu vou ficar 20 dias em jejum e oração, e nesses 20 dias, que vai ser o período da campanha, eu vou pedir a Deus que Ele te purifique em todas as extremidades, do alto da cabeça até a planta dos pés e na ponta dos dedos. Que tudo que você colocar as mãos venha a dar certo. Tem gente que é colocar a mão, dá errado. É impressionante. É ele começar a mexer, a coisa bagunça. Estava indo bem, ele pôs a mão, bagunça. Ou amarra, não vai para frente. Então nós vamos abençoar as obras das suas mãos. Eu falei aqui no domingo, só fazendo aqui uma preparação, tem pessoa que é assim, ó. O pé dela está aqui na igreja. Então está abençoado, né? O pé está aqui. E a cabeça? Às vezes o pé está aqui, mas a cabeça está no mundo da lua. Está longe, está no problema. Que eu vou, depois que eu sair aqui do culto, não sei o que. Não, eu tenho que estar completamente. Eu tenho que estar de corpo e alma. Eu tenho que estar com os pés aqui, mas a cabeça também e as mãos também, que hoje eu vou fazer uma oração e vou trabalhar essa oração e Deus vai abençoar. Amém, igreja? Então tem que ser, as extremidades têm que ser purificadas, tem que ser santificada, irmão. Você não entenda mal não, mas tem gente que está casado, irmão, às vezes assim, mas a cabeça já está longe, o coração já está longe, e aí Deus não pode abençoar, né? Porque nós só encontramos quando nós buscamos de todo o coração. Então domingo agora, não perde não, vai ser a Santa Ceia, e nós vamos fazer esse propósito, para purificar, para santificar, não só a nossa vida. Eu tenho encontrado muita gente. Você conhece alguém que está desviado? Quem conhece alguém que está desviado? Você conhece alguém que um dia esteve na igreja, hoje não quer nem saber? Um dia até fez a obra, hoje não quer nem saber? A pessoa era fiel a Deus, hoje ela não quer nem saber, até fala mal. Quem conhece alguém que está desse jeito assim? Está desviado, né, do caminho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o propósito por ela, por essa pessoa. Vamos pedir a Deus: Senhor, purifica os pensamentos dela, coloque os pés dela novamente no teu caminho, traz de volta. Tem pessoa que já fez assim, trabalhou bastante, ajudou na obra, ganhou almas, ajudou financeiramente, ajudou no social da igreja, ajudou na evangelização, pregava a palavra, estendia as mãos para ajudar alguém. Hoje a pessoa estende as mãos, sabe para quê? Para pegar um copo de cerveja para tomar. Gente que um dia estendeu a mão para orar pelos outros, para pregar. Hoje a pessoa estende a mão para tomar um copo de cerveja. Que triste, misericórdia. O que nós vamos fazer? Oração, jejum, propósito, e Deus vai trazer de volta, Deus vai operar. Diga graças a Deus. Agora vamos para a mensagem de hoje, irmãos. Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 13. Tudo isso que eu falei é para domingo agora, tá? Domingo você não perde.
Domingo você vem, participa, Santa Ceia, vai ser bonito, vai ser especial, 8 da manhã e 18 horas. E também eu vou entregar esse shampoo consagrado em jejum e oração para 20 dias, 21 dias de campanha de libertação, no nome de Jesus. Pessoal, Lucas capítulo 13, no versículo, já eu falo aqui o versículo para vocês. Rapidinho, irmãos, semana passada eu falei aqui com vocês, na sexta-feira principalmente, sobre o endemoniado gadareno. Vocês lembram disso? O endemoniado gadareno era aquele homem que ele tinha a sua morada nos sepulcros, né? E ele ficava de dia e de noite andando, irmão, igual um bicho, para cima e para baixo. Ele andava nu e se ferindo com pedras e ferindo também quem passava. Esse homem não tinha domínio de si mesmo. Esse homem não tinha domínio das suas atitudes, ele não tinha domínio dos seus pensamentos. De vez em quando, ele tinha assim um vislumbre assim de uma ideia normal, lúcida. Mas ele era assim 90%, 99%, ele ficava com os pensamentos dele atribulado, perturbado. Ele não conseguia pensar uma coisa certa, ele não conseguia raciocinar, alinhar um raciocínio. Muito bem. E esse homem, quando Jesus foi até a cidade, esse homem, ele conseguiu ter um momento de lucidez. E ele correu e foi ao encontro de Jesus. Mas quando ele chegou em Jesus, que ele adorou a Jesus, inclusive, mesmo endemoniado, e ele adorou, naquele momento que ele foi adorar, o demônio manifestou de novo. E tomou os sentidos dele completamente. Ele ficou completamente possuído pelo mal. Bom, esse homem não conseguia mudar. Por que esse homem não conseguia mudar? Porque ele tinha um domínio espiritual. Tinha sobre ele uma obra do diabo. E quando tem uma obra do diabo, irmão, por mais que a pessoa queira mudar, ela não consegue. Ela não consegue, irmão. Ela quer mudar, tem assim uns flashes, assim, umas ideias assim, eu tenho que mudar. Mas quando vê, está bebendo, está prostituindo, está se drogando, está fazendo coisa errada, está se ferindo os outros. A pessoa não consegue se firmar. Ela até quer, ela até acha, ela até sabe que o caminho certo é aquele. Mas quando ela vê, ela está no caminho errado. Por quê? Porque ela tem ali uma obra do diabo que não deixa ela se firmar. Então, a mensagem que eu quero dividir com vocês, até eu compartilhei com um pastor, meu amigo, foi praticamente o que ele tinha pregado, e ele me passou a mensagem que ele pregou, que ele comentou. É interessante, irmãos, o homem, ele não consegue mudar por conta própria. Ele não consegue se endireitar. Você deve conhecer alguém, eu conheço também, pessoa que quer se endireitar, mas cada vez ela está se entortando, se encurvando mais diante do problema, diante do vício, diante do pecado, diante do mal. E por quê? Porque o homem por si mesmo, ele não consegue se endireitar. Por mais que ele se esforce, por mais que ele batalhe, por mais que ele tente, né? Quando vê, se entorta de novo. E fica naquela, melhora um pouco, piora um pouco. Melhora um pouco, piora um pouco. Melhora um pouco, piora, mas se endireitar mesmo, o homem não consegue. Sozinho, o homem não consegue se endireitar. Aqui no capítulo 13, e lá no versículo de número 10, vamos ler do 10 aqui até o 13, diz assim, ó, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade
havia já quanto tempo, igreja? 18 anos, e andava curvada, vamos ler? E não podia, de modo algum, endireitar-se. Essa mulher já tinha tentado de muitas maneiras, mas ela não conseguia se endireitar. Certamente, quem escreve aqui é Lucas, e ele era médico, ele conhecia o caso dela, né? Ele sabia. Possivelmente ele já tinha tentado ajudar também, mas a coisa ali era muito séria, irmão. Era muito grave, e a mulher não conseguia se endireitar. Tem coisas, irmão, que não adianta. Eu conversei, atendi um rapaz aqui no domingo, e ele descreveu toda a pregação da sexta-feira, inclusive, ainda que ele não estava no culto de sexta. Ele chorou muito, né? Falou que queria mudar, que não estava conseguindo, estava com os problemas e tudo, né? E não estava conseguindo. Eu falei, mas você não vai conseguir nunca mesmo, né? Sozinho, você não consegue. Pastor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Ele não vai conseguir mesmo. Porque não é pela sua ideia, não é pelo que você pensa, mas é por aquilo que Deus fala. É por aquilo que a palavra de Deus diz. Não, eu vou perdoar por quê? Não, porque eu quero perdoar. Não, eu não quero perdoar, eu quero fazer o que Deus manda. Que se fosse pela minha vontade, eu não perdoava. Senão não se chamaria perdão, né? Se chamaria presente. Presente a gente dá porque quer. Perdão a gente dá porque tem que dar, irmão. Eu comparo o perdão a um remédio amargo. Você gosta? Gosta? Injeção, você gosta? É maravilhoso, né? Você gosta? Não. E por que toma? Porque tem que tomar. O perdão é um remédio amargo que você tem que tomar, não tem jeito. E por que eu tenho que tomar, pastor? Porque Deus mandou. Não é porque eu quero. Não é porque eu acho bonito. É porque Deus mandou. E se Deus mandou, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Se Ele mandou é porque vai me fazer bem. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Se Ele mandou, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus fala e Ele sabe exatamente o que Ele está falando. Eu não vou por mim mesmo. Eu vou por aquilo que Deus está falando. Por que a pessoa para de beber? Porque ela quer parar? Não. Ela para porque ela descobre, porque ela entende pela palavra de Deus que aquilo ali não agrada a Deus, está impedindo as suas bênçãos, está atrapalhando a sua família, está sendo na sua vida um tropeço, uma pedra. Eu descobri isso, eu vi na palavra de Deus que isso aqui só me faz mal. Então o que eu vou fazer? Então eu vou obedecer o que Deus fala. Aí aquela força que eu não tinha para parar, agora Deus vai me fortalecer, porque eu não quero parar, eu quero obedecer o que Ele fala. E porque eu quero obedecer, Ele vai me dar forças. Está dando para entender, irmãos? Amém? O homem não consegue por si mesmo se endireitar. Não consegue. O homem não consegue por si mesmo mudar absolutamente nada. Por si mesmo o homem não consegue parar com o pecado. Ele fica negociando, não, acho que eu vou parar, que isso aqui não. Não, eu vou parar porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Eu vou parar porque Deus diz que eu tenho que parar. Tem coisas que nós não vamos fazer simplesmente porque nós queremos. Tem muita coisa que nós vamos fazer mesmo não querendo. Nós vamos fazer simplesmente porque Deus mandou fazer. E se Ele mandou, como diz, né?
Se Deus falou, está falado. Eu vou fazer. O homem não consegue se endireitar, irmão, por si mesmo. O homem está tentando se endireitar, desde Adão, e não consegue. Está cada vez ficando mais torto, está cada vez piorando. Agora, quando Jesus entra na causa, irmão, vamos continuar? Versículo 12, ele diz: e vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, vamos ler? Mulher, estás livre da tua... Agora aqui que tudo muda. Jesus viu aquela mulher, Jesus chamou aquela mulher e disse para a mulher: você está livre da sua enfermidade. Você percebe que o que faz o homem mudar não é necessariamente o que ele quer, mas é o que Deus fala. Jesus falou: estais livre. Qual que era o problema da mulher, pessoal? Ela andava encurvada. Mas como é que desencurva o trem assim? Deus falou, está falado. Um rapaz me falou um dia desses, ele falou assim: pastor, eu só tenho um irmão. Me falou, foi essa semana agora que passou. Ele falou assim: eu só tenho um irmão. Aí ele começou a chorar. Falei: o que houve? Ele falou assim: e o senhor acredita que eu não falo com ele? Falei: mas por quê? Vocês moram longe? Ele falou: não, nós moramos no mesmo quintal. Que demônio desgraçado, né? Que demônio maldito. Falei: rapaz, aí essa amargura dentro do coração dele desencadeou em quê? Em vício de bebida também, que é a raiz, né, de amargura, né, que ela brotando perturba e contamina os que estão em volta. Eu falei para ele, rapaz, você busca Deus, busca, porque o que você não está conseguindo endireitar, com a presença de Deus, com o poder de Deus, você vai conseguir. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmãos? Com a presença de Deus, com a palavra de Deus, você consegue coisas, irmão, que jamais você conseguiria. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, sabe o que eles vão fazer? Eles correrão e não se cansarão. Diz a palavra que eles vão voar como a águia, irmão. Glória a Deus. Em Deus faremos proezas, diz a Bíblia. Em Deus nós conseguimos. Então é abrir o coração. O homem não consegue se endireitar. Você pode perceber, se tem alguma coisa na tua vida que você está tentando mudar há muito tempo e até hoje não conseguiu, você não vai conseguir se continuar usando a mesma fórmula. Você tentou mudar por si mesmo. Se entregue a Deus completamente e abra o coração. Senhor, o Senhor disse que eu tenho que mudar isso. E porque o Senhor disse na tua palavra, então eu vou fazer. De agora em diante, não vai mais ser porque eu quero mudar. Vai ser porque o Senhor mandou eu mudar. E eu vou mudar em nome de Jesus. Eu vou perdoar por quê? Porque eu quero. Não, eu nem quero. Eu vou perdoar porque eu sou teu servo. E se a tua palavra diz que eu devo perdoar, ainda que eu não queira, tal qual um remédio amargo ou uma injeção, mas eu vou beber desse remédio, eu vou tomar dessa injeção, eu vou fazer o que tem que ser feito, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Lê o versículo 13, só para a gente encerrar. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e fazia o quê? Você percebeu que ela não conseguia endireitar-se, até o momento que Jesus a chama, até o momento que Jesus diz, estás livre da tua enfermidade. Jesus primeiro falou, né? Depois ele impôs a mão,
Quando colocou a mão, a mulher se endireitou, ficou retinho e começou a glorificar a Deus. É assim que Deus quer a nossa alma, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está aqui hoje, né, no culto, o pessoal em casa, tem bastante gente que assiste. E como é que está a tua alma? Você está com aquela alma atribulada, aquela alma assim vazia? Ai, pastor, eu não sei, eu estou meio chateado. O demônio está te encurvando. Você tem que mandar esse mal embora em nome de Jesus. Era um espírito de enfermidade. Manda esse mal embora, se endireite, levanta a cabeça e vamos glorificar a Deus, irmão. Está chegando a Santa Ceia, né? Sexta-feira tem culto, depois domingo Santa Ceia. E às vezes a pessoa ainda está meio jururu ainda, né? Está assim, porque não sei o que está acontecendo e vai ficar esperando acontecer? Não, eu vou buscar a Deus, eu vou me levantar, eu vou glorificar a Deus. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não, eu vou me levantar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou dar a volta da vitória, eu vou cantar o hino da vitória no nome de Jesus de Nazaré. A mulher se levantou, se endireitou e glorificava a Deus. E ela se endireitou por quê? Porque ela tinha forças para se endireitar? Não, ela se endireitou porque Jesus falou, colocou a mão sobre ela, Jesus falou, estais livre da tua enfermidade. Diga com força assim, eu estou livre de todo e qualquer mal em nome de Jesus. Fala assim, eu vou me levantar e dar glória a Deus. Amém, pessoal? Tem um caso na Bíblia, aqui também, Gênesis capítulo, lá no capítulo de número 8, Gênesis, capítulo 32, perdão, Gênesis 32. Gênesis 30, não tem nem como esse personagem está no capítulo 8, na verdade. Gênesis 32, versículo 22. 32, 22. Vamos ler juntos? Homem falando igual macho e mulher falando igual fêmea. Sabe como que macho fala? Macho fala assim, levantou-se aquela noite. E mulher fala, levantou-se aquela noite. Vamos lá, 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres e 2 servas, e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não podia prevalecer contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26, vamos ler aí? E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei, se não me abençoares, né? Disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e o que aconteceu? Então Jacó não podia mudar, ele não podia. Jacó, ele estava voltando, né? Estava voltando para a sua terra, e quando ele saiu, 20 anos antes, ele saiu brigado com o irmão dele, aliás, né? Brigado com o irmão dele. Ele saiu de lá, o irmão dele queria o quê? Matá-lo. Ele saiu pobre,
Ele saiu todo lascado, irmão. Pouquinho de roupa que ele tinha, nem levou porque não deu tempo. Comida não deu para levar. Jacó saiu às pressas para o irmão não matá-lo. Jacó estava tão arrebentado que ele dormiu em cima de uma pedra e sonhou, né? Estava feio o negócio. Deus falou com ele. 20 anos depois, quando ele volta, ele sabia se o encontro dele com o irmão fosse o mesmo irmão que queria matá-lo e o mesmo Jacó de antes, o resultado ia ser negativo, triste. Então o que o Jacó fez? O Jacó passou a noite toda lutando com Deus. Ele sabia que ainda faltava alguma coisa nele. Agora ele estava rico, muito próspero. Agora o Jacó tinha família. Agora o Jacó era um homem de bens. Mas faltava uma coisa no Jacó. E faltava o quê? Faltava o Jacó ser mudado, transformado. Ele sabia que se ele se encontrasse com o irmão, sendo a mesma pessoa, mesmo próspero, mas se ele não fosse um homem diferente, o irmão dele iria matá-lo. E ele passou a noite toda. E o anjo de Deus que queria ir embora, ele falou: você não vai. Já fez muita coisa boa na minha vida, mas está faltando uma. Tem uma que ainda não fez. E o que você quer? Qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Ele falou: então vou te dar o que te falta. Então a partir de agora você não é mais Jacó, você é Israel. E o anjo foi embora, e o Jacó encontrou com o irmão dele. Quando chega diante do irmão dele que queria matá-lo, o irmão dele, ao invés de matar, veio, o abraçou e deu um beijo nele, e eles choraram. Por quê? Porque o irmão dele não encontrou Jacó. O irmão dele encontrou quem? Encontrou Israel. O homem por si mesmo não pode endireitar-se. Mas se ele buscar a Deus, Deus muda. Deus muda o seu coração. Deus muda a sua maneira de pensar, que vai ser o propósito de domingo. Deus muda você completamente, do alto da cabeça até os pés, as mãos. Você começa a agir diferente. Tem pessoa, irmão, que é malquista. Por quê? Porque ela realmente não é pessoa que gosta de se relacionar, de ajudar, de participar. Ele é sempre do contra, ele é sempre aquele que... E se isso não mudar, as coisas não mudam. O Jacó falou: enquanto não me abençoares, o Senhor não vai embora. Sabe, tem que ser assim. Senhor, eu quero ser transformado, não da maneira que eu penso, mas da maneira que o Senhor vê, que o Senhor fala, e Ele vai te transformar. O homem não pode por si mesmo mudar, mas se Deus entra em ação, e Ele entra, irmão, Ele muda completamente. Tanto você aqui na igreja, quanto também o seu familiar. Que a gente tem pessoas que parece que não vão mudar nunca, né? Mas muda. Deus agindo, como diz a palavra, né? Agindo eu, quem impedirá? Deus agindo, nada vai impedir. Diga glória a Deus. E como que Deus vai agir, pastor? É buscando a Deus, é orando, é invocando a Deus. É Marcos capítulo 8. Abra aí Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Que mais que diz? Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como o quê? Árvores que andam. Você sabia que a mudança muitas vezes é essa?
a mudança que nós não estamos conseguindo ter, ou que alguém não está conseguindo ter, é esse olhar, sabe? É essa maneira de ver as coisas. Às vezes o que tem que mudar é a maneira que nós enxergamos as coisas. Mas o homem consegue mudar por si mesmo? Ele não consegue. Senhor, muda a minha maneira de ver as coisas. E como que vai mudar? Eu quero ver conforme diz a tua palavra. Vamos voltar no comecinho. Alguém me feriu, eu tenho que perdoar. Correto? Sim? Sim ou não? Tem que perdoar. Bem, eu tenho que perdoar, tudo bem. A pessoa me fez um mal e eu tenho que perdoar. E por que eu tenho que perdoar? Ah, eu tenho que perdoar porque é bom. Não, eu tenho que perdoar porque Deus manda. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir a Deus que Ele mude a minha maneira de ver as coisas. Porque a maneira que eu vejo, ela é negativa. Ele me fez um mal, falou mal de mim, me traiu, me maltratou, não sei, alguma coisa. E eu só consigo enxergar isso. Eu não consigo ver outra coisa. Eu só consigo ver isso. E vendo isso, sabe quando que eu vou perdoar a pessoa? Nunca. Eu vou ter que ver de outra forma. Eu tenho que levantar os olhos e não ver os homens como árvores. Eu tenho que ver como o quê? Como almas. Então eu tenho que olhar para aquela pessoa e sentir por ela compaixão. Dizer, Deus, perdoe. Por quê? Porque eu já perdoei. Porque o que ela mais precisa nesse momento é do meu perdão. E eu estou perdoando. Que se eu não perdoar, eu vou amarrar a vida dela, vou amarrar a minha vida. Então o homem não consegue mudar por si mesmo. Vocês estão entendendo que nós temos uma forma de ver as coisas? E se essa forma não for mudada, mudada por quem? Por Deus. Se não mudar a maneira de ver, eu chego aqui na igreja, eu sempre falo isso, irmãos, eu chego aqui na igreja, aí tem lâmpada queimada, aí eu olho aqui, lâmpada queimada. Lâmpada queimada tem que fazer o quê? Tem que trocar. Se tiver problema na parte elétrica, tem que arrumar. Senão vai pôr e queimar de novo, né? Mas aí eu chego e eu vejo que tem 2 lâmpadas queimadas. E aí eu fico resmungando. É só um exemplo, tá, irmãos? Não, nunca soube de alguém que fez isso aqui, não. Acredito que nunca fez. Aí eu chego aqui e fico resmungando. Lâmpada queimada lá, lâmpada queimada, lâmpada queimada. E eu chego aqui e a única coisa que eu consigo ver é a lâmpada queimada. Se eu não mudar a minha maneira de ver, eu tenho que chegar aqui e falar assim, estou vendo a lâmpada queimada, né? Eu tenho que chegar aqui, quanto custa uma lâmpada? Custa R$50, digamos. Na primeira oportunidade que eu tiver, o que eu faço? Eu compro uma lâmpada. Eu estou vendo as coisas com outros olhos. Eu estou dando exemplos simples acima, o que eu acho que é mais fácil de entender. Enquanto eu vejo os homens como árvores que andam, enquanto eu não enxergar as coisas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, as coisas não vão mudar. O homem disse, eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Estava boa a visão dele? Não, estava ruim. Aí Jesus impõe a mão de novo nele e ele vê nitidamente ao longe, versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a
A todos. Ele começou, distintamente, ele começou a ver nos detalhes. Você percebe que o homem por si mesmo, ele não consegue mudar. Mas se Deus coloca a mão, ele muda completamente. A maneira de pensar, o que vivia no vício não vive mais, o que vivia no ódio não vive mais, o que vivia no adultério não vive mais. Por quê? Porque ele começa a ver as coisas distintamente, ele vê ao longe. Vê ao longe, ele consegue enxergar as consequências do ato. Ele consegue enxergar que se ele mudar aqui, lá na frente ele vai colher muita coisa boa. Ele consegue entender que se ele continuar fazendo a mesma coisa aqui, lá na frente ele vai colher coisas ruins. Ele consegue ver distintamente e longe. Ele consegue enxergar. Ele passa a ter visão das coisas, irmão. Diga glória a Deus. Vou dar um exemplo assim final, e aí nós vamos fazer uma oração. O que você poderia estar fazendo hoje, agora, nesse horário? Se você não estivesse aqui na igreja, você ia estar onde? O que você ia estar fazendo? Pastor, eu ia estar em casa. Provavelmente fazendo alguma coisa, né? Cuidando da casa, fazendo alguma coisa. Pastor, se eu não estivesse aqui, eu estaria em tal lugar. Por que você está aqui? Porque você está enxergando as coisas longe. Você veio por quê? Porque você veio ouvir a palavra de Deus, você veio buscar a Deus, orar pela sua vida e pela sua família. O que é isso? Você está enxergando as coisas melhor já. Você está olhando lá na frente. Se olhar agora, talvez as coisas estejam exatamente do mesmo jeito. Mas você está conseguindo enxergar, lá na frente. Você entendeu e deve continuar entendendo que o que você vem fazer na igreja, que é buscar a Deus, é uma semente que você está plantando, que lá na frente você vai colher o fruto dessa semente. Amém, pessoal? Isso é enxergar ao longe. Agora, qualquer coisa eu falto, perco. Quando eu falo qualquer coisa, né? Não, um médico, trabalho, não é isso. Mas, não, hoje eu não vou não. Por quê? Porque eu estou vendo homens como árvores. Eu não estou enxergando ao longe. Quando você enxerga ao longe, distintamente, você entende as coisas melhor. Você está aqui, mas você está enxergando, lá na frente. Diga graças a Deus. E isso quem que tem feito na nossa vida? Só Deus pode fazer. Que nós, como diria meu avô, malemar enxergamos um palmo para frente do nariz. E Deus nos está fazendo enxergar, lá na frente. Mas bem na frente, está fazendo enxergar até a eternidade. Conservar a nossa salvação, buscar a nossa salvação. Diga graças a Deus. Irmãos, nós não viemos aqui para um culto, para ficar ouvindo coisas. Não, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós ouvimos hoje, que o homem não pode mudar a si mesmo, mas que com a presença de Deus ele muda completamente. O homem sem a presença de Deus, ele enxerga mais ou menos. Com a presença de Deus, ele enxerga, ele enxerga longe. Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora pela família. Fique em pé, por favor. Pessoal em casa também. Em nome de Jesus, vamos abençoar a sua família, a sua casa, no nome de Jesus de Nazaré. Isso, fecha os olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Isso, Pai. E nós agora vamos invocar o teu poder. Vamos, Pai, agora, no nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, repreender o mal e numa breve, mas
poderosa oração, vamos mandar o mal embora, e o mal não vai resistir, ele vai sair. Ô meu Pai, é alguém que chegou hoje aqui, ou alguém que em casa está participando desse culto, são centenas de pessoas que acompanham pelo Facebook, pelo YouTube também muitas têm acompanhado, e pessoas, ó Pai, que precisam de uma bênção, e agora nós usamos o Teu poder, ó Pai, invocamos o Teu poder para repreender o mal e para mandar o mal embora. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por alguém que em casa está vivendo, ó Deus, tempos de tribulação, Pai. São momentos duros, difíceis que a pessoa tem passado, oh meu Deus querido, e parece assim uma tempestade que não acaba nunca, mas em nome de Jesus nós agora repreendemos o temporal, repreendemos a tempestade, repreendemos o vento e o mar, e ele obedece à voz de Jesus, e em nome de Jesus nós repreendemos agora todo esse mal, essa tribulação, essa perturbação, esse mal que veio sobre a vida financeira, esse mal que veio sobre o casamento, esse mal que veio e atacou a família dessa pessoa. Diabo, é para tirar as suas mãos, é para soltar agora essa família, é para soltar agora essa casa. Nós estamos plantando uma semente hoje aqui, e a visão Deus abre lá longe, lá na frente, Ele vai te mostrar, você vai entender que a oração que você está fazendo agora, ela é uma oração de abertura de portas. Onde houver uma porta fechada, que ela seja aberta. Onde houver, em nome de Jesus, agora seja aberta. Onde houver um mal chamado enfermidade, chamado doença, chamado depressão, chamado tristeza, onde houver um mal que perturba, que tira a paz, que tira a alegria, nós determinamos agora, caia por terra, mal saia em nome de Jesus. Solte esta casa, solte esta família. Espírito de enfermidade, de dor, espírito de perturbação, sai agora. O demônio mudo que não deixa a pessoa orar, o demônio mudo que não deixa a pessoa falar com Deus, solte agora também a voz dessa pessoa. O demônio surdo que não deixa a pessoa ouvir, ela não consegue ouvir a palavra e receber, sai agora. O demônio cego que não deixa a pessoa ver, que não deixa ela enxergar aquilo que Deus tem para ela e os perigos de um caminho errado, sai agora. Espírito mudo, espírito surdo, espírito cego, sai agora. O demônio que deixa a pessoa encurvada, que não deixa a pessoa se endireitar, ela quer mudar mas não consegue, ela quer mudar mas quando vê está caindo de novo, sai agora, mal, sai, que nós estamos mandando o demônio da depressão, essa depressão maldita, o demônio das crises de ansiedade, o demônio maldito que tem causado problemas respiratórios por causa dessa ansiedade. A pessoa tem passado noites e noites em claro, não consegue dormir, a respiração ofegante, a pessoa pensa até que vai ter um troço, sai agora.
agora mal, sai agora praga, sai dessa mente, essa mente atribulada. A pessoa tenta alinhar os pensamentos e não consegue, é porque sozinho não se endireita, irmã, é porque sozinho não se endireita, irmão, mas com o poder de Deus dá tudo certo, com o poder de Deus você consegue, com o poder de Deus você fica bem, com o poder de Deus você se levanta, com o poder de Deus você se transforma, com o poder de Deus você pode tudo, com o poder de Deus você se torna um novo homem, uma nova mulher, com o poder de Deus você abandona o que tem que abandonar, com o poder de Deus você faz aquilo que tem que fazer. Então invoque a Deus agora e determine: eu vou me levantar e vou viver a vontade de Deus, eu vou me levantar e viver a palavra de Deus, eu vou me levantar, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e todo mal, miséria sai, doença sai, tristeza sai, angústia sai, todo mal sai, e sai em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Aleluias. Você pode levantar as mãos para dar glória a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher se endireitou e ela dava glória a Deus. Ela se endireitou e ela se alegrou. Você vai declarar o mesmo: eu vou me alegrar, Pai, agora. Aleluias. Oh, maravilhoso Deus de maravilhas, Ele é a tua força e a tua fortaleza. Aleluias. Te adoramos, ó Pai, e nós te glorificamos. Sem fundo musical agora, só te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Vai glorificando isso, adore a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, te amo. Tua graça nunca falha, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Solta a voz e diz: és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tem, com alegria eu cantarei da bondade. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Deus é bom, tua bondade me seguirá.
tua bondade me seguirá. Mais uma vez declare: tua bondade me seguirá. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Te adoramos, em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho. E vamos aplaudir aquele que é bom, que é digno de toda honra e de toda glória. Podem sentar um instante, irmãos, só despedir do pessoal em casa. Você que sente de ser patrocinador, aqui na igreja também, quem precisar pode receber. Você pode fazer a sua inscrição como patrocinador e uma vez por mês contribuir para esse trabalho do nosso ministério. Podem passar lá, irmãos. O patrocinador é a pessoa que uma vez por mês vai ao banco e contribui, ou vem aqui na igreja e entrega, e essa oferta é destinada para pagar os programas de TV, as mídias, o evangelismo no Brasil e no mundo. São mais de 190 países que estão recebendo a palavra de Deus através do nosso ministério. Você pode levar, preencher depois traz, ou preencher agora aqui também, em nome de Jesus. Aqui nesse papel tem a oração, Excelso Deus, e também tem as contas da igreja, todas aqui, para você fazer a contribuição no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E sexta-feira tem culto, também o mesmo horário, e domingo, 8 da manhã e 18 horas, e vai ser uma bênção. Fiquem com Deus, um bom dia, que Deus abençoe.